Amém. Obrigado, pastor Aloíris. Graça e paz novamente, meus irmãos. Amém? Hoje nós temos diante de nós Marcos, capítulo de número 4. E é para lá que eu convido você. Marcos, capítulo de número 4. Hoje nós queremos aprender sobre as parábolas do reino. Quem é Jesus? Essa talvez é a pergunta, ou é a pergunta mais importante da sua vida. Domingo após domingo, em que eu tenho tido o privilégio de me colocar diante de vocês para ensinar a palavra de Deus, eu tenho tentado aprofundar com você essa pergunta: quem é Jesus? Nenhuma outra pergunta, eu estou convencido, é tão importante para a sua vida quanto essa. E nenhuma outra pergunta trará dano maior caso respondida de modo equivocado. Nenhuma outra pergunta tem recebido tantas respostas distintas. Às vezes, a distinção e a diversidade das respostas estabelecem relação de complementariedade, mas outras vezes as diversas respostas que nós temos visto a respeito de quem é Jesus aparecem em relação de contrariedade ou de antítese. Por isso, eu tenho tentado aprofundar com vocês quem é Jesus. Ao longo da Bíblia, como um livro inteiro de Gênesis e Apocalipse, nós podemos tentar ou podemos dizer que ela, de Gênesis a Apocalipse, está recebendo ou respondendo esse tipo de questionamento. Mas se tem uma porção da Escritura que se destaca por lidar mais diretamente com o conteúdo dessa resposta, são os Evangelhos. E os Evangelhos, pelo menos 4 que nós temos na Bíblia, são escritos para nos ajudar a responder essa pergunta: quem é Jesus? Eu insisto na importância dessa pergunta porque a gente tem outras perguntas importantes, por exemplo: que tipo de ocupação será a minha? Com quem vou me casar? Que time vou torcer? Não é? Misericórdia. Que time vou torcer? Inclusive, né? Agora, haja coração. Mas essas perguntas, a do time talvez tenha escala de menor importância, a do trabalho talvez uma importância maior, a pessoa com quem você vai se casar talvez uma importância mais escalonada, mas todas essas você ainda tem o luxo de errar na escolha, ou de errar na resposta que você dá. Se você, por exemplo, casa com alguém, responde a pergunta com quem vou me casar e toma uma decisão equivocada, você vai sofrer algum dano, concorda? Mas todo dano que vem oriundo da decisão tomada a partir dessa esfera da vida é um dano temporário, marcado pela experiência aqui na terra. A pergunta de quem é Jesus, ela é diferente. Errar nessa pergunta implica colocar em xeque a sua eternidade. Implica colocar em xeque o local para onde você vai quando você morrer. E deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. Às vezes eu sou acusado de ser um pouco frio e não crer em profecia, mas agora eu vou dar uma profecia para você agora. Assim diz o Senhor: se Jesus não voltar e a igreja não for arrebatada, você vai morrer. Quem recebe? Amém? Amém. Tem uns que querem virar semente, né? Não querem, não receberam. Por isso, essa pergunta não dita só a respeito do seu dia a dia, mas ela dita a respeito da sua eternidade. Nós temos visto então no Evangelho de Marcos que Jesus, ele é o Filho de Deus no capítulo 1. Ele é o Filho de Deus que foi prometido no Antigo Testamento. Ele é o Filho de Deus que foi confirmado pelo Pai em seu batismo. Ele é o Filho de Deus que foi testado e aprovado em sua tentação no deserto. Nós também vimos que Jesus, ele não somente é o Filho de Deus,
aquele que traz o evangelho para nós, ou por meio de quem as boas notícias de paz é dada, ou são dadas aos homens, ele também é aquele que é Senhor sobre demônios, é aquele que é Senhor sobre fenômenos da natureza, ele é aquele que é Senhor sobre enfermidade. Quando a gente chega no capítulo 2, o que a gente tem visto ao longo da nossa reflexão de Marcos, capítulo 2 e todo o capítulo 3, que foi o que a gente viu no domingo passado, é que Jesus, ele enfrenta a oposição. A oposição que ele enfrenta, algumas vezes vem dos líderes religiosos, outras vezes vem da sua própria família. E agora, no capítulo 4, Jesus vai responder a essa oposição que ele tem recebido nos 2 capítulos anteriores. Sobretudo, a acusação de que ele é um demônio, que ele é Belzebu, não é? E a acusação que a sua família faz. Maria, Tiago e Judas acusam Jesus de estar louco, de estar fora de si, então querem prender. E então, o capítulo 4 inicia. Novamente, verso 1 do capítulo 4. Jesus começou a ensinar às margens do lago. Ao seu redor, reuniu-se grande multidão. Tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. As aves vieram e comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em terra boa, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. E acrescentou: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Até aqui a leitura da palavra de Deus. O pastor Aloíris já orou, então nós podemos continuar aqui na nossa explicação do texto. Então no capítulo 4 ele está lidando então com essa oposição. O conteúdo então do ensino de Jesus é revelado. Anteriormente, o autor de Marcos nos diz: Jesus começou a pregar e a ensinar. Mas até então, até esse ponto do evangelho, nunca o ensino de Jesus é descrito. Quando diz que ele saiu para ensinar, a pergunta então que vem para nós é: que tipo de ensino era o seu? Que tipo de mestre ele era? O que ele ensinava? E pela primeira vez, Marcos vai registrar o ensino do grande mestre. Esse ensino não é um ensino comum. Esse ensino é o ensino por meio de parábolas. O que são parábolas? Parábolas são comparações de realidades espirituais com realidades da vida cotidiana. São ilustrações retiradas da vida real que tem um objetivo, um determinado objetivo espiritual. E as parábolas, muitas vezes, elas aparecem como um objeto de discussão entre os cristãos. Alguns cristãos entendem as parábolas como uma forma de Jesus facilitar a compreensão para aqueles que estão sendo seus interlocutores. Outros entendem que, na verdade, a parábola não é Jesus facilitando o ensino. Na verdade, o estilo de parábola é um juízo que Jesus traz sobre aqueles que escutam o seu ensino. É isso que nós vamos aprender daqui a pouco. O texto de Marcos capítulo 4, ele é repleto de parábolas. Nós vamos tentar olhar brevemente cada uma delas. A primeira parábola, então, é a parábola do semeador.
Essa parábola, ela ocupa o maior período, o maior espaço no capítulo e, eventualmente, ela é considerada como uma parábola mais importante de Jesus. É o que ele vai dizer no verso que a gente vai ler, mas ele está dizendo, se você não entender essa parábola, você não vai entender todas as outras. Uma outra coisa ainda que é importante para falar aqui, antes de entrarmos para olharmos o texto, é que as parábolas, elas são explicações do reino de Cristo. E o reino de Cristo, como a gente vai ver nas parábolas, ele tem um aspecto meio dúbio aqui. A gente fica com a seguinte pergunta: será que o reino de Deus já começou? Será que Jesus, ele é aquele que inaugura o reino e estabelece o reino? Ou será que o reino de Cristo é uma realidade somente futura, que será estabelecida somente no final dos tempos? E aqui eu quero introduzir um conceito para os irmãos, ou lembrar esse conceito, aquele que a maioria de vocês já é familiarizado, é o conceito de já e ainda não. Alguém já ouviu a expressão, o já e o ainda não do reino? Não? Então vamos aprender agora. Já? Ainda não, né? Tá certo. Então, qual é essa ideia do já e ainda não? O já e ainda não vai dizer assim, ó. A pergunta, o reino já foi inaugurado? Já. Mas o reino veio em sua plenitude? Tudo que temos do reino já chegou? Ainda não. Então as parábolas, elas vão lidar com esse mistério, porque a expectativa messiânica do Antigo Testamento não estava relacionada a um reino vindo em fases. Eles esperavam que o Messias simplesmente, quando aparecesse, instaurasse o seu reino definitivamente. O que Jesus vai mostrar enquanto ele explica as parábolas é que o estabelecimento do reino se dá mediante a um processo. E é muito interessante. O verso 10 do nosso texto diz o seguinte: quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. E o verso 11, ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino, mas aos que estão fora é dito por parábolas. E então Jesus vai explicar por que ele ensinou por parábolas. E que talvez aqui seja um versículo que vá abalar talvez com um pouquinho do que você aprendeu sobre a razão que Jesus ensinava por parábolas. Ele ensinava por parábolas para que o seu ensino fosse compreendido. Mas olha o que Marcos capítulo 4, verso 12 diz. Ele ensina por parábolas os mistérios do reino para que, vendo, não vejam. E apesar de ouvirem, não entendam. De outro modo, eles poderiam converter e serem perdoados. Mas eles já revelaram a dureza do seu coração e Jesus não quer que eles compreendam, porque o coração deles está endurecido. A razão pela qual Jesus conta parábolas é para que os seus opositores não entendam. E é muito interessante, porque os discípulos também não entendem, mas aos discípulos, o verso 11, volta comigo para o verso 11. Aos discípulos é dado a conhecer o mistério do reino. E que mistério é esse, então? O mistério do reino, então, está no verso 13, quando Jesus pergunta aos discípulos: vocês não entendem essa parábola? Então, vocês compreenderão todas as coisas, isto é, quem não entender essa parábola, não vai entender as outras. E aqui nós já entramos no que é o ponto central do capítulo 4 de Marcos, que é compreensão, retenção, reação ao ensino de Cristo. Meus irmãos, você não sabe o quanto eu esperei para ensinar Marcos capítulo 4 aqui. Porque talvez nessa minha jornada de estudo e de leitura de Marcos, nenhum texto tenha me confrontado mais do que Marcos capítulo 4. E a principal razão é porque existem reações diversas à pregação da palavra de Deus.
Então ele começa. O semeador, verso 14, semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas semeada. Outra, a segunda semente, é como a semente lançada em solo pedregoso. Ouvem a palavra, logo a recebem com alegria. Olha, repara nessa palavra. Recebem a palavra com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanecem por pouco tempo, quando surge alguma tribulação, perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Outras ainda, como a semente lançada entre os espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas, o anseio por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-se infrutíferas. Outras pessoas são como a semente lançada em terra boa. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Qual o ponto aqui da parábola? O ponto é, este reino que Jesus veio anunciar, ele é um reino que é inaugurado mediante palavras, mediante pregação. Ele não é um reino anunciado por meio de atos, ele não é um reino encenado, ele não é um reino pintado. O meio pelo qual esse reino chega é por meio da pregação. E aqui nós temos 4 reações diferentes à mensagem de anúncio de que o reino já começou, mas ainda não foi consumado. E o primeiro tipo de reação são aquelas pessoas que se mostram desinteressadas. Elas vêm à igreja ou escutam o evangelho e elas simplesmente não se interessam por ouvir. Elas simplesmente não faz sentido, essa mensagem é estreita demais, o mundo já evoluiu, nós estamos no ano 2024, não faz mais sentido crer que só existe um caminho para Deus. Na verdade, todas as religiões são um caminho para Deus. O que importa, na verdade, é um coração sincero. Esse negócio de só Jesus é um exclusivismo protestante muito individualista. Houve uma reunião recente entre o Papa e outros líderes religiosos, cuja afirmação me marcou bastante. Ele disse: venham, meus irmãos, venham. Embora estejamos em esferas diferentes do aspecto da religião, todas as religiões são válidas. O que importa, na verdade, não é a firmeza e a retidão do seu ensino. O que importa, na verdade, é a sinceridade do coração. E se seu coração é sincero, pouco importa o objeto onde sua crença está. Porque todas as religiões são, no final das contas, um caminho que levam para Deus. E aí, quando a pessoa vê alguém dizendo que não existe outro nome que importa pelo qual os homens sejam salvos, senão o nome de Jesus, a pessoa se desinteressa. E conforme a parábola, nos termos de Marcos capítulo 4, o desinteresse dessa pessoa é fruto de uma ação do cão. É o capeta que vai e rouba a palavra do coração dessas pessoas. Portanto, toda vida que você adentrar essas portas ou sentar diante de alguém com a Bíblia aberta, eu quero que você seja consciente de uma realidade, meu irmão. Ali está acontecendo uma batalha espiritual. Ali está acontecendo uma guerra onde Satanás vai querer brigar para que você se desinteresse.
E se porventura você captar algo, se porventura Deus falar alguma coisa ao seu coração, ao término da reunião, Satanás vai fazer o possível para que você esqueça o que você aprendeu. Portanto, eu queria convidar os irmãos, a partir de hoje, a uma nova postura, quando nós adentramos nesse lugar para a nossa reunião de culto público. A caneta mais velha, com o papel mais fraco, pode ser uma forte ferramenta contra Satanás na batalha que ele vai ter para tirar a palavra que você escuta, aquilo que Deus fala com você no domingo aqui na nossa igreja. Tá bom? Esse é o primeiro tipo de solo. Alguém que escuta, mas rapidamente esquece, né? Teve uma vez que foi engraçada, o irmão falou comigo ali no final do culto, disse assim: pastor, a palavra foi uma bênção hoje. Eu disse: foi, meu irmão? Qual foi o texto que eu preguei? Pastor, não lembro não, mas eu lembro que foi uma bênção. Certo? Não, e a gente precisa redefinir o conceito de pregação abençoada. A pregação não é abençoada por causa da tonalidade da minha voz ou por causa da eventual retórica que eu posso ter. Não, meus irmãos. A palavra é abençoada porque a palavra foi aberta, foi lida, explicada, e você saiu daqui com a compreensão de que Deus deu um direcionamento da sua vida que não foi uma explicação humana, mas que a abertura e a explicação, ela foi fiel, e por ser fiel foi o próprio Deus que lhe direcionou. Isso é uma bênção. Amém? Às vezes a gente acha a bênção da pregação, a gente mede por quantidade de riso ou lágrima. Né? Uma vez eu estava no congresso de jovens, nunca me esqueci. Aí estava todo mundo chorando. Oh, meu Deus do céu, aquela coisa. Eu disse: Deus está fazendo um grande mover entre nós. Olha o quanto de pessoa está chorando. Aí, quando ele falou isso, ele me deu o microfone para pregar. Aí eu disse: ô irmãos, eu estou muito feliz que vocês estão chorando e tudo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Existem alguns casos na Bíblia que uma pessoa chora e ela continua vivendo do mesmo jeito. Então eu só posso aferir um real trabalhar de Deus não pelo choro, mas pela mudança. Alguém pode ficar inerte em sua cadeira, até cochilando eventualmente, mas se alguém reter essa palavra e por ela for transformado, ali há um mover de Deus, ainda que os olhos estejam secos. Os olhos podem estar molhados. Nós precisamos ser sensíveis ao Senhor. Não é uma mitigação das emoções. Não, as emoções são boas. Podemos rir, podemos chorar. O culto, esse espaço, ele promove esse ambiente. A minha questão não é essa. A minha questão é como nós vamos medir. Não pelo choro ou pelo riso, mas pela transformação. Porquanto a gente retém, porquanto nós brigamos com o cão para não poder roubar de nós aquilo que Deus falou conosco. Vocês estão comigo? Amém. O segundo tipo de grupo, os dois outros são os que mais me assustam. Os desinteressados é mais fácil de identificar, porque está claro para eles, está claro para nós, está claro para todo mundo que ele não quer. Ele escuta a palavra e rejeita. Isso é claro. Agora, os outros dois foi o que eu pensei por muito tempo. Olha o que é que ele diz. Outras pessoas, verso 16, são como a semente lançada em terreno pedregoso. Eles ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Aqui nós não temos alguém que virou as costas para a pregação. Aqui nós não temos alguém que ficou mexendo no celular na hora do culto demonstrando desinteresse. Alguém que rejeitou claramente o que estava acontecendo, que virou de costas e disse: eu não me importo com o que acontece aqui. Essa pessoa não tem essa postura. Essa pessoa é alguém que está com os olhos fitos no pregador e ela balança a cabeça concordando. Ela tem os olhos fitos, ela está recebendo com alegria. Mas ela está simplesmente se enganando.
o texto vai dizer que não existe raiz nessa pessoa. Olha só, permanece por pouco tempo. E quantas vezes, meus irmãos, a gente não já viu isso aqui? Pessoas que entram, vêm, vai, quando voltam, levantam suas mãos, gritam, abrem a Bíblia e aquela coisa toda. Mas com o passar do tempo, elas saem. E a saída delas prova uma coisa: elas estão ouvindo, estão escutando, mas não estão ouvindo. É possível você estar aqui nessa noite, atento na pregação, recebendo a palavra com alegria, dar um tapinha nas minhas costas ali, foi uma bênção, e a palavra não ter raiz. É possível essa realidade. Essa realidade é possível. A outra está no verso 18. Ela é como a semente lançada nos espinhos. Ouve a palavra. Como a semente 2 e 3, elas aparecem do nosso tempo. Novamente ele diz: que parábola usaremos para descrevê-lo? É como o grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantada, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grande que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus anunciava a palavra tanto quanto podia receber. Não lhes dizia nada senão usar algumas palavras. Isso reenfatiza de novo o juízo. Ele só ensinava para os de fora, para a multidão, com parábolas. Com parábolas. Para que eles não entendessem. Quando ele estava só com seus discípulos, aí era que ele explicava. Porque os discípulos ele queria que entendesse. A multidão não. Esse é um Jesus que a gente talvez não está acostumado, né? Um Jesus que rejeita. Porque o nosso Jesus é democrático. O Jesus pós-moderno é democrático. Não dá em Marcos capítulo 4. O Jesus de Marcos capítulo 4, ele prega por parábola para que as pessoas vendo não vejam. Ouvindo não entendam. Ele está julgando elas, é um juízo sobre elas. Ele viu a dureza do seu coração e as rejeitou. Por causa da sua postura. Então, o reino é semelhante a essa expansão universal. Vai tomar conta do mundo inteiro. O reino de Deus vai tomar conta do mundo inteiro. Vai crescer. Agora ninguém dá nada. Né? Não dá nada. Quando começou era 12 homens. Numa região pequena do Oriente Médio. Como é que Jesus mandou? É porque assim, a gente não tem noção. Mas imagine aí os discípulos lá embaixo. Aí quando Pedro desce com os apóstolos, ele diz assim: rapaz, e aí que foi que o homem falou? O homem disse que era para ir para todo mundo, espalhar, e a gente espalhar, e para todo mundo, e pregar para todas as nações. Ele disse: rapaz, o homem também, será que é isso mesmo? Para todo mundo? Só que ele disse que era para a gente ficar aqui até receber poder. Depois que o poder viesse, a gente ia. Mas primeiro a gente tem que receber poder. Mas, meu irmão, eu mesmo, se eu estivesse lá, dizia: rapaz, não dá não. Hoje, quando eu me lembro, algum tempo atrás, quando eu lia que nós devemos fazer discípulo de todas as nações, eu dizia: Senhor, como é que pode? Como é que a gente vai discipular as nações? Não dá. Hoje a gente tem avião, tem carro, tem um bocado tem internet, tem um bocado de coisa. A gente não acredita? Ou você não acredita que você pode ser uma bênção para as nações? Você acredita? Hoje. Imagina esses caras há 2000 anos atrás. Não duvide. Não duvide, essa semente de grão de mostarda, ela cresceu. E ela já tomou conta de boa parte do mundo e vai tomar conta do mundo inteiro. Ele finaliza então no verso 33 e 34, dizendo a forma, como é que esse reino vai avançar. Por meio do discipulado. Os discípulos não entendendo nada, Jesus diz: vem cá, eu vou explicar para vocês. É a formação de discípulos que faz com que o evangelho avance. Amém?